Bom, hoje nós voltamos à nossa série em Atos. Eu volto para ela com grande expectativa e creio que os irmãos também. João falou comigo hoje e falou assim: eu estou com a expectativa alta. A gente vai voltar para Atos e vamos ver o que vai acontecer, né? Primeiro sermão do ano, mas o Senhor vai falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 16. Nós estamos meditando capítulo a capítulo, e em alguns capítulos, como é o caso desse hoje, nós não vamos conseguir esgotá-lo hoje. Então, esse capítulo será dividido em dois. Nós vamos ver ele um pouco hoje e um pouco semana que vem. Mas o comum é que seja capítulo a capítulo. Nós vamos fazer a leitura um pouco antes, nós vamos fazer a leitura do capítulo 15, verso 36. À medida que você for achando, se coloque de pé para que a gente faça a leitura apenas desse verso e depois nós vamos meditar do verso 36 até a metade do capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 15, verso 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, diante de nós está a tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, que registrou os atos dos apóstolos, ó Deus, nesse livro. O nosso desejo é aprender com esses escritos e viver conforme esses escritos que são inspirados por Ti. Deus, ajuda-nos agora a compreender e também a aplicar essas verdades às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, então nós voltamos ao livro de Atos, depois desse período de férias, no mês de dezembro, nós nos preocupamos em falar sobre o Natal, em meditar sobre temas natalinos e pensamos ali sobre 3 canções natalinas e no nosso culto de Natal nós pensamos sobre os nomes que Isaías dá ao Cristo. E, voltando a Atos, eu queria fazer uma pequena recapitulação com os irmãos de algumas coisas importantes que nós já vimos até aqui. E quantas coisas importantes foram? Se nós tivéssemos que fazer aqui uma enquete, um quiz com os irmãos, quais foram os acontecimentos no livro de Atos que mais marcaram vocês? Quais foram as coisas que nós meditamos, que mais mexeram com o seu ser, que mais te chamaram a atenção, que mais transformaram ou que foram canal para transformar a sua vida? Quem sabe alguns responderiam que foi o episódio do Espírito Santo sendo derramado sobre os crentes ali em Atos 2. Quem sabe a igreja sendo inaugurada a partir daquele momento e o povo de Deus passando a viver uma nova época, uma nova jornada, agora sim como igreja. Quem sabe você ficou um tanto quanto assustado com as perseguições, com as prisões. Quem sabe você ficou chocado com a morte de Estevão e com tudo aquilo com os quais os crentes foram assolados nesse tempo. Mas há uma coisa em todo o livro de Atos que é maior que tudo isso. Há uma coisa que deve saltar aos nossos olhos e deve cativar o nosso coração muito mais do que todos esses acontecimentos. E que acontece desde o primeiro verso de Atos e acontece também até o último e para além do livro de Atos, chegando até a igreja que somos nós hoje, que é o reino de Deus avançando pelo poder de Deus, agindo no meio do seu povo. Nós paramos a nossa caminhada no livro de Atos, no capítulo 15. É um capítulo muito importante que divide não só o livro, mas divide toda a história da igreja. É um capítulo determinante para a evangelização, para missões, para a ideia de como a igreja ia viver a partir daqueles dias. Nesse capítulo, nós temos o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião de pastores para tomar decisão. Nós temos o concílio realizado na igreja de Jerusalém. A pauta desse concílio foi uma:
Como seriam tratados os gentios que estavam se convertendo e sendo ligados à igreja? Esse era o motivo. Até então, a igreja era majoritariamente judaica, de cultura judaica. Mas dia após dia, e cada vez mais, os gentios estavam arrombando as portas da igreja e adentrando no reino dos céus. O Senhor estava salvando pessoas para além de Israel, para além dos judeus, para além daquele povo. E era novidade. Nós temos uma certa dificuldade de lidar com aquilo que é novo, não é verdade? Os gentios não eram circuncidados, por exemplo. Os gentios viviam outra cultura, comiam outros alimentos, viviam outro tipo de vida. Como nós vamos lidar com os gentios agora? Então, é instaurado o concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé, depois da primeira viagem missionária, estão presentes. Eles saem de Antioquia e vão até Jerusalém. Eles estão presentes e, além de Pedro, eles também têm muito a dizer sobre aquilo que o Espírito Santo estava fazendo no meio dos gentios. Pedro havia visto toda uma casa gentílica se converter no capítulo 10 com Cornélio. E agora Paulo e Barnabé, depois dessa viagem por uma região gentílica, tinham visto muitos crentes gentios e tinham deixado igrejas estabelecidas nesses lugares. Depois de alguma discussão nesse concílio, é chegado a um consenso. Eles tomam uma decisão e nós temos ali do verso 23 do capítulo 15 até o verso 29 a ata daquela reunião. Nós batistas gostamos disso, né? Das atas, dos documentos. Então no capítulo 15 você tem a ata daquela reunião. Tomada a decisão, é preciso dar um passo adiante. As outras igrejas, as igrejas fora de Jerusalém, precisam tomar conhecimento desse documento, precisam saber dessas decisões, precisam conhecer essa ata, as decisões tomadas e como a igreja de Jerusalém, os líderes de Jerusalém, tinham decidido que os gentios deviam viver a partir de agora. O motivo é necessário e nobre, mas o caminho que esses homens vão percorrer para fazer com que isso aconteça não será fácil. Apesar disso, nós vamos notar que Deus está presente. E veremos em duas partes, uma essa noite e outra domingo que vem, que sejam quais forem os obstáculos que se levantem diante do avanço do reino, sejam quais forem as dificuldades que se levantem diante do anúncio do evangelho e do crescimento da igreja, o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior que tudo isso. E o meu desejo, queridos, é que diante dessas verdades, nós sejamos convencidos a nos firmarmos nesse poder e assim crer em Cristo, depositar a nossa fé nele, confiar na providência, confiar naquilo que vem do Senhor para nós e anunciar corajosamente o Evangelho. Mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos juntos descobrir alguns obstáculos. Obstáculos que tentaram atrapalhar essa viagem missionária, mas que não se detiveram naquela época. São obstáculos que continuam a se levantar contra a igreja, contra nós ainda hoje. Mas em nome de Cristo, eles não tiveram sucesso no passado e continuam a sucumbir hoje por um único motivo: o poder de Deus é maior. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos juntos. O primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos é: o poder de Deus é maior que os nossos conflitos. Veja comigo aí os últimos versos do capítulo 15. 36 em diante, diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Verso 37, Barnabé queria levar consigo João Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele os abandonou na Panfilha e não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Verso 40. Paulo acolheu e escolheu a Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Verso 41. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Este finalzinho do capítulo 15, o João não tratou quando ele pregou sobre o capítulo 15, porque ele
é como uma introdução para o capítulo 16. Ele lança luz, ele introduz o capítulo 16. Paulo e Barnabé decidem partir novamente em mais uma viagem missionária. Estão agora montando o time, escolhendo as pessoas que iriam os acompanhar. E aqui, então, no início, antes de partirem, antes de tomarem a estrada, nós já temos o primeiro BO dessa viagem. Há uma coisa a se resolver. Barnabé indica o nome do seu primo, Marcos, João Marcos. Mas Paulo logo se levanta em oposição. Paulo lembra que João Marcos havia abandonado na primeira viagem. João Marcos compunha o time da primeira viagem missionária. Mas, chegando em dado momento, João Marcos, por motivos que nós já pensamos, alguns motivos que poderiam ser, se acovarda ou desiste da viagem e decide então voltar para Jerusalém. Esse conflito entre Paulo e João Marcos é tão sério, a ponto de fazer com que os amigos Paulo e Barnabé decidam viajar separados. Barnabé insiste e leva João Marcos, e Paulo escolhe outro discípulo, escolhe a Silas e o leva junto com ele. Se você se lembra bem, a relação de Paulo e Barnabé era uma coisa que dava gosto, era uma relação que fazia brilhar aos olhos. Quando Paulo fora rejeitado por todo mundo, Barnabé o acolheu. Quando Paulo não conseguiu ter acesso aos apóstolos, foi Barnabé quem o pegou pela mão e o levou e o apresentou aos apóstolos. E agora nós vemos uma amizade tão grande, tão forte, tão linda, sendo rompida por conta de um conflito que Barnabé nem fazia parte. Esse trecho nos ensina algo importante, queridos. Ninguém escapa dos efeitos do pecado nesse mundo. O pecado é mau, o pecado é diabólico, ele é terrível. E não há nenhum homem sequer que escape dos seus efeitos terríveis. Nem mesmo os mais santos, nem mesmo os mais sábios, como Paulo e Barnabé, estão imunes a conflitos e desentendimentos. Veja, Paulo parece ainda guardar algum tipo de ressentimento. Paulo parece guardar algum tipo de mágoa pela decisão tomada lá atrás por João Marcos. Em Atos 13, ele decide então deixar a viagem e voltar para Jerusalém. A não reconciliação entre Paulo e João Marcos gera um novo conflito, agora entre Paulo e Barnabé. Como eu disse aos irmãos, era uma amizade que dava gosto. Eram irmãos inseparáveis, estavam juntos desde a conversão de Paulo, Barnabé sempre auxiliando, cuidando de Paulo, encorajando Paulo, e na primeira viagem missionária eles estavam juntos. Barnabé foi quem assistiu Paulo de perto ser açoitado, ser apedrejado. Barnabé foi quem esteve com Paulo quando alguns irmãos alguma das multidões queriam adorá-los. Quantas coisas esses homens viveram juntos, mas agora há um conflito que os separa. E isso é tão grave que não é solucionado naquele momento. Ambos saem, cada um para o seu lado. Mas como o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus glorioso, e como nós aprendemos com Daniel, ele torna o mal em bem. Até isso Deus usou para a sua glória. A divisão fez com que uma área maior fosse coberta e mais pessoas puderam ouvir do Evangelho. Mas veja, apesar de tudo isso, apesar de ser uma situação grave e terrível, o poder de Deus ainda é maior que tudo isso. O poder de Deus é maior do que aquilo que nos divide, nós já pensamos sobre isso. Deus é tudo, nós pensamos sobre isso na nossa virada de ano. Deus é tudo e é tudo em todos nós. O poder de Deus é maior do que os nossos conflitos, do que os nossos relacionamentos, e é esse poder que é capaz de restaurar os relacionamentos quebrados pelo pecado. Nós não temos a resolução disso em Atos, mas eu queria te mostrar o que aconteceu na frente, como a história muda. Como o poder de Deus é capaz de transformar pessoas, de restaurar não só vidas, mas de restaurar relacionamentos. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e João Marcos. Depois de tanta desconfiança, veja o que Paulo escreve
algum tempo depois, sobre aquele jovem. Em Colossenses 4:10, Paulo escreve o seguinte: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos. Joabe é outro Marcos. Veja, Paulo descreve Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito dele, de Marcos, e se ele for visitar, recebam. O jovem que Paulo não queria carregar consigo está junto de Paulo. E agora Paulo não quer deixá-lo de lado, mas Paulo, inclusive, o recomenda a outros irmãos e digam: olha, se Marcos for visitá-lo, recebam-no. Em Filemon 1, 23 e 24, Paulo escreve: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aquele jovem rejeitado por Paulo, aquele que Paulo não queria perto, aquele que Paulo não queria dividir a bagagem de viagem, Paulo agora, além de o chamar de companheiro, o chama de seu cooperador. E para mim o melhor texto que diz respeito a isso, 2 Timóteo 4:11, Paulo diz: Lucas está comigo. Paulo está dando as suas instruções finais a Timóteo, e ele está pedindo que Timóteo vá ao encontro dele, e ele está descrevendo a sua situação, e ele diz: Lucas está comigo, Timóteo. E quando você vier, ele pede uma série de coisas a Paulo: traga minha capa, traga os meus livros, e Paulo pede mais uma coisa: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O desprezado e indigno de confiança, João Marcos, é citado como companheiro de Paulo. Aquele que parecia inútil é citado, e queridos, há um peso muito grande nesse texto de 2 Timóteo. Eu não sei se você sabe, mas 2 Timóteo é a última carta de Paulo. É o seu último escrito. Quem escreve não é o vigoroso Paulo, não é o corajoso e viajante Paulo, mas o velho e prisioneiro Paulo. É o último esforço da pena do apóstolo. Nós consideramos essa carta como o testamento de Paulo. O testamento é um documento muito importante, não é? Ali estão as últimas vontades, os últimos desejos daquele que já planeja ou já vislumbra o seu momento de partir. E João Marcos, que agora é desprezado por Paulo, é citado no seu testamento. E não só citado, Paulo pede para que Timóteo traga João Marcos para perto, porque João Marcos pode ser útil para Paulo em seus últimos momentos. E eu te pergunto, quem é capaz de operar tamanha mudança? Quem é capaz de pegar o coração duro, e um coração duro, como os irmãos já conhecem, como o de Paulo? Quem é capaz de transformar esse sentimento de desprezo, esse sentimento de separação, em um sentimento tão maravilhoso a ponto de, no momento de morte, Paulo se lembrar daquele menino e pedir: traga ele para perto de mim. Eu quero viver os meus últimos dias perto do meu agora amigo João Marcos. Por que tudo isso? Porque o poder de Deus é maior do que todos e qualquer que sejam os nossos conflitos. Quem sabe, querido, você tem algo para resolver com alguém. Quem sabe haja conflitos não solucionados no meio da nossa igreja. Esse já é o terceiro sermão que eu me lembre nos últimos meses que Deus traz esse tema à tona, que o Espírito Santo nos encoraja a resolver os nossos conflitos. E eu tenho uma coisa comigo, que quando Deus insiste demais numa coisa, nós precisamos dar atenção a isso. Nós precisamos voltar os nossos olhos para isso. E se sondando o seu coração, pensando os seus relacionamentos, você vê que esse foi o caso. Se existem relacionamentos a serem restaurados, confie no poder desse Deus. Confie no poder de Deus que restaurou o relacionamento de João Marcos e Paulo, que fez com que Paulo agora não considerasse João Marcos como desprezado e inútil, mas como alguém para se ter perto, como um companheiro, como um cooperador.
Mas não só confie nisso, mova-se em direção à solução desses problemas, mova-se em direção a essas pessoas, sabendo de que o poder de Deus é maior e Ele pode vencer os conflitos, pode vencer a dureza dos nossos corações, a nossa arrogância, a nossa vaidade que evitam que nós nos reconciliemos, que nós confessemos pecados e peçamos perdão. Deus pode vencer a dureza do nosso coração e restabelecer a paz. E quem sabe, hoje, aquele que você quer distância, aquela pessoa que você evita, não pode num futuro próximo acabar se tornando alguém que você queira perto nos momentos difíceis. Alguém que você diz a um amigo, olha, estar com você é muito bom, mas você pode chamar o fulano para estar junto de mim nesse momento? Quem sabe Deus não queira restaurar esses relacionamentos a ponto de que as pessoas às quais nós não conseguimos nos relacionar hoje sejam os nossos companheiros, sejam os nossos cooperadores e, quem sabe, sejam citados nas nossas últimas palavras, nos nossos últimos esforços. Mova-se em direção a isso. Mas um segundo ponto, o poder de Deus é maior do que as nossas convicções. Veja comigo o verso 1. A partir do verso 1 do capítulo 16, nós vamos ler até o verso 3. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Depois do desentendimento, Barnabé segue com seu primo João Marcos e Paulo escolhe a Silas como companheiro. E eles cumprem o plano de Paulo, que é retornar às igrejas aonde eles tinham pregado. E se os irmãos se lembram das igrejas que nós vimos no capítulo 14, Derbe e Listra são das últimas cidades em que eles passam. Essa cidade de Listra trazia fortes lembranças ao apóstolo Paulo. Foi ali que ele havia curado um aleijado que estava na porta da cidade. Foi ali que Paulo pregou aos licanônios que queriam adorar a ele e a Barnabé como deuses. Foi ali também que Paulo foi apedrejado pelos seus perseguidores. Mas dessa vez não há perseguidores, pelo menos não por enquanto. Dessa vez não há quem queira o apedrejar, pelo menos não por enquanto. Dessa vez uma grata surpresa. Eles conhecem ali um jovem muito promissor, chamado Timóteo. Timóteo é filho de uma judia chamada Eunice e neto de Lóide, ambas crentes no Senhor. Nós podemos conferir essas informações em 2 Timóteo 1,5. E o texto também diz que Timóteo é filho de um homem grego, de quem nós não temos informações. Sobre Timóteo, os irmãos de Listra e Icônio, igrejas que haviam sido fundadas na primeira viagem de Paulo, davam bom testemunho sobre o garoto. E Paulo, querendo levá-lo consigo, decide circuncidá-lo. Por quê? Paulo queria evitar conflitos ou uma certa resistência ao evangelho por parte de judeus daquela região. E algo me chama a atenção aqui, e eu queria destacar com os irmãos. Volte comigo lá no capítulo 15. Como nós vimos, o concílio foi instaurado, o capítulo 15 tem o concílio de Jerusalém, e ele foi instaurado para decidir uma coisa. Os judeus crentes, eles precisam ser circuncidados ou não? Paulo, nos versos 1 e 2, defende duramente que não. Olha o que ele diz. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a assinar os irmãos em Jerusalém. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos. Paulo e Barnabé vão a Jerusalém com um motivo, com um propósito: defender que os gentios não precisavam ser circuncidados.
E nos versos 23 a 29, a carta registra o conteúdo da decisão tomada pelo concílio. E você pode lê-la. Dentre as recomendações, não se encontra nada, absolutamente nada, que torne a circuncisão dos gentios necessária. Sabendo disso, eu queria pensar nos irmãos com uma pergunta. Por que Paulo decidiu circuncidar Timóteo? Paulo não cria que era necessário circuncidar Timóteo. Paulo tinha defendido isso no concílio. Mais que tudo isso, Paulo tinha um documento oficial da igreja que desobrigava a circuncisão de Timóteo. Por que então Paulo decide circuncidar Timóteo? O que move o coração de Paulo a mudar de ideia? Paulo está sendo incoerente consigo mesmo? Paulo está sendo desobediente com o concílio de Jerusalém? Não, queridos. Mais uma vez, o que nós temos aqui é o poder de Deus agindo. E o poder de Deus é maior do que todas as nossas convicções. Paulo poderia ter usado os seus argumentos. Quem seria capaz de debater com Paulo sobre esse tema? Quem seria capaz de apresentar argumentos suficientes para convencer que Timóteo deveria ser circuncidado? Quem teria coragem de se pôr em um debate contra o grande Paulo? Paulo, além de seus argumentos, tinha um documento. Mas ao invés disso, Paulo deixa algum tipo de orgulho de lado. Paulo abre mão das suas convicções. E ele faz isso por um motivo. Paulo quer pregar aos judeus que estão naquela região. E ele sabe, porque o texto diz que já havia um burburinho sobre isso. Ele sabe que o fato de Timóteo não ser circuncidado seria um problema. Então Paulo diz: vamos circuncidar o menino. Vamos quebrar as barreiras. E sabe qual foi o resultado? Veja comigo a partir do verso 4. Nas cidades onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, verso 5, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quais foram as consequências da decisão de Paulo? Igreja forte, gente se convertendo. As barreiras foram quebradas. Não havia nada que impedisse a pregação do Evangelho. Diante disso, eu queria que nós pensássemos sobre uma pergunta. Quando foi a última vez que nós demos o braço a torcer por amor a alguém ou para que o Evangelho avance? Quando foi a última vez que você perdeu uma discussão? Quando foi a última vez que você deixou de lado uma intriga? Quando foi a última vez que você abriu mão de uma das suas convicções para abrir portas para que o Evangelho fosse pregado? Muitos crentes insistem em algumas práticas e eles têm um argumento muito forte. Eles dizem: não é pecado. E se não é pecado, nada me impede, eu posso me esbaldar nisso. Alguns vão até seus pastores e perguntam: pastor, ouvir música que não é cristã, ouvir música secular é pecado? Pastor, frequentar feira, show, teatro, ir lá em Goiânia ver o Vila jogar, o Atlético jogar, ou ir aqui no estádio ver o nosso clube da cidade jogar, é pecado? A resposta simples para essas perguntas é que não é pecado. Nós temos um documento que fala sobre isso. Mas será que o único crivo para as nossas decisões é fazer essa pergunta? É pecado? Não é pecado? Será que tudo aquilo que não é pecado, eu posso fazer à vontade, eu devo fazer à vontade? À luz daquilo que nós temos lido, eu penso que não. Por vezes, queridos, será necessário que nós abramos mão de algumas atitudes, de algumas práticas e de algumas convicções que, mesmo não sendo pecado, de um jeito ou de outro, fecham portas ou dificultam a pregação do Evangelho a algumas pessoas.
E nós não faremos isso por legalidade, nós não fazemos isso por obrigatoriedade, mas nós fazemos isso por amor. Amor ao avanço do reino, amor àquelas pessoas a quem nós queremos alcançar com o Evangelho, mas são inibidas por algumas de nossas práticas, por alguns costumes. Nós fazemos isso por amor a Jesus. Paulo fez isso. Veja o que ele escreve em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para quê, Paulo? Para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se tivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E olha o verso 23. Faço tudo isso por um motivo. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Paulo está dizendo, quando eu estive com os meus irmãos judeus, eu fui o melhor judeu dentre eles. Quando eu estive com os não-judeus, eu agi como não-judeu, e nós vamos ver isso no decorrer do livro de Atos. Quando estive com os fortes, me fiz forte. Quando estive com os fracos, me fiz fraco. Por quê? Por amor ao Evangelho. Mas às vezes, queridos, nós estamos tão presos às nossas convicções, àquilo que nós cremos, e que não são mentira. Há coisas verdadeiras que nós estamos presos, há alguns costumes que nós esquecemos de olhar para o lado e ver como isso tem afetado a nossa missão, o nosso jeito de pregar o Evangelho. Eu tenho aprendido isso aos poucos. Eu sei que usar bermuda não é pecado. Mas eu aprendi que quando eu for num acampamento cigano, eu não devo ir de bermuda, porque para eles é estranho. Não é pecado. Mas se eu for de calça, eu vou ter mais facilidade de conversar com o cigano. E assim, a gente poderia aplicar isso a tantas coisas da nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que você deva se submeter a todo tipo de coisa, a todo tipo de cultura. Ah, Joab, então quer dizer que as mulheres agora vão usar roupas inadequadas para alcançar aquelas que usam roupas inadequadas? Não é isso. Não é isso. Quer dizer então agora, Joab, que lá no futebol que eu jogo, a galera se comunica com palavrão, é palavrão à torta e arcado. Eu vou começar a falar palavrão então para identificar na linguagem, é isso? Não é isso que eu estou falando para você. Nós estamos lidando com coisas que não são pecado, mas que muitas vezes nós nos prendemos a isso. Veja, o que pode fazer com que nós nos movamos em direção a isso, a essas mudanças? Às vezes nós somos legalistas, irmãos, nós estamos tão presos ao nosso quadradinho que a gente criou, que pensar em chegar perto do limite desse quadradinho já é para nós desastroso. E vocês estão ouvindo isso da boca de alguém que gosta tudo das coisas nos seus devidos lugares, que gosta das coisas muito bem certinhas, e às vezes isso me atrapalha. Às vezes isso evita com que eu alcance mais pessoas que eu poderia alcançar. Faça essa reflexão, faça essa avaliação, mas de forma sincera. Existe algo no seu modo de agir, de viver, alguma convicção, alguma prática que tenha te atrapalhado a dar testemunho de Jesus? Há entre nós, às vezes, cristãos que são muito fariseus, né? Muito à luz da letra. E aí, às vezes, a pessoa tem medo de chegar. Não, eu não vou confessar um pecado para aquela pessoa, não, porque ela vai falar que eu vou para o inferno e tal. Sim, se você não abandonar seus pecados, você vai para o inferno. Mas, às vezes, nós precisamos ser mais brandos para comunicar as coisas com as pessoas. Existe algo que você precise mudar,
ou até mesmo abandonar, não porque é pecado, mas pura e simplesmente por causa do Evangelho? Existe algo que você possa dizer como Paulo: olha, eu vou deixar de fazer isso, ou vou fazer isso diferente. Por quê? Por causa do Evangelho. Porque quero ser coparticipante dele. Se sim, abandone. Deixe de lado toda a vaidade que envolve isso. Até mesmo, talvez, algum prazer ou conforto que isso te traga. Recalcule a rota. Faça isso, pense no Evangelho e creia. O poder de Deus é maior do que as nossas convicções, é maior do que as nossas caixinhas teológicas que nós criamos, é maior do que muitas convicções que nós temos, que muitas vezes, ao invés de nos juntar, nos separam. Pense sobre isso, o poder de Deus é maior do que as nossas convicções. E o terceiro e último ponto, o poder de Deus é maior do que os nossos planos. Veja comigo a partir do verso 7. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha nos chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo e seu grupo seguem viagem. Eles chegam então a Mísia e tentam entrar na Bitínia, mas eles são surpreendidos pelo Espírito Santo que os impede. Nós não sabemos como o Espírito Santo o impediu, sabemos que foram impedidos. Depois eles vão a Trode e provavelmente Paulo tenta entrar por Trode também. Mas em Trode eles têm uma visão, Paulo tem uma visão, onde um homem macedônio aparece a Paulo e diz a Paulo: passe a Macedônia e nos ajude. Veja, o desejo de Paulo, os planos de Paulo, sempre foram adentrar na região da Ásia. Ele tinha traçado esse itinerário lá em cima. Ele tinha dito a Barnabé: vamos voltar às cidades onde nós já tínhamos pregado o Evangelho. Paulo queria evangelizar a província romana que havia ali, mas esses não eram os planos de Deus. O plano de Deus não era que naquele momento, ou pelo menos por meio de Paulo, o Evangelho adentrasse mais na Ásia. O plano de Deus era que o Evangelho rompesse as barreiras, atravessasse o mar e chegasse até a Europa. Isso nos ensina, queridos, que os planos de Deus, o poder de Deus, é bem maior que os nossos planos. Muitas vezes nós fazemos planos, nós fizemos isso no final do ano passado e quem sabe você ainda esteja fazendo. Nós calculamos metas, pensamos objetivos, fizemos isso e continuamos fazendo. Pensamos nisso no nosso culto da virada, em como fazer os nossos planos, e mesmo que sejam honestos, mesmo que sejam planos genuínos, e até mesmo planos cultivados em oração, joelho no chão: Senhor, eu quero fazer isso, por muitas vezes, ainda assim, Deus mudará os nossos planos, pois não são planos dele, mas só nossos. As intenções de Paulo, veja, eram boas intenções. Paulo queria que o evangelho avançasse naquela região. Era um plano genuíno, era um plano estratégico para o avanço do evangelho. Não era o orgulho que estava em jogo, mas o desejo do crescimento do reino. Mas ainda assim, Deus impediu que Paulo seguisse como e para onde desejava. E fez Paulo caminhar na direção contrária. Se você tiver acesso ao mapa, Troade está para cá e a Macedônia está para o outro lado. Paulo teve que literalmente caminhar na direção contrária de onde ele queria caminhar. E às vezes, queridos, Deus faz isso conosco, não faz? Pensando no reino, nós fazemos planos, pensamos para que lugar ou em que momentos devemos ir, e por muitas vezes Deus muda isso, porque os seus planos, diz a palavra, são maiores que os nossos, e os seus sonhos bem maiores que os nossos. Isso aconteceu comigo e com Carol.
A gente queria servir a convenção de uma forma melhor. E a gente orava: Senhor, nós queremos servir as igrejas em Goiás de uma forma mais incisiva, mais efetiva. Então Newton disse: mudem-se para Goiânia. Aqui vocês vão estar mais próximos, a logística é mais fácil. E assim a gente fez, crendo de que Deus estava respondendo às nossas orações e que em Goiânia nós poderíamos servir como missionários da convenção de uma forma melhor. A maioria de vocês sabe onde eu quero chegar. 2 meses depois, o Newton vem com uma ideia de Itubiara. E aquilo foi muito confuso para mim e para a Carol. As coisas nem estavam no lugar direito, ainda haviam coisas dentro da caixa. E a resposta da Carol foi imediatamente: não. Não é isso que Deus quer para nós. Nós oramos. Deus nos deu uma casa. Deus providenciou uma igreja para congregarmos. Você está indo bem na convenção, o trabalho está indo bem. Deus nos quer aqui. E nós nos colocamos a orar. 6 meses depois, fim da história, estávamos aqui chegando de viagem. E em uma das nossas últimas viagens, voltando das festas de Natal, no dia 26 de dezembro, a Carol me lembrou. Há exatamente 1 ano atrás, nós estávamos dentro desse mesmo carro, indo a esse mesmo destino. Por quê? Porque o poder de Deus é maior que os nossos planos. Quem sabe você esteja passando por isso nesse momento. Nada do que você planeja acontece, os caminhos parecem sempre travados, as coisas parecem que não avançam, parece que quando chega pertinho da coisa dar certo, alguma coisa dá errado. E você esteja se perguntando o porquê. Por que isso está acontecendo? Alguns mais espirituais podem até estar culpando o diabo, né? Isso é Satanás tentando atrapalhar os meus planos, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. A gente diz isso às vezes, né? Mas sabe, às vezes não é ele. Às vezes não é o diabo que está frustrando seus planos. Quem sabe seja como foi com Paulo, o próprio Espírito Santo, quem esteja barrando as coisas de acontecer e tentando te mostrar que não é nessa direção que você deva caminhar, mas que ele tem outra direção para que você caminhe. Joabe, como saber isso? O que fazer quando isso acontecer? Peça orientação ao próprio Deus. Paulo, à primeira vista, não entendeu qual era o plano de Deus, mas o próprio Senhor foi quem o mostrou. Talvez Deus não use visões e sonhos com você como foi com Paulo. Quem sabe ele use as pessoas à sua volta. Talvez ele use a sua igreja, talvez ele use algumas circunstâncias. Esteja atento, sensível e disposto a ouvir e obedecer aquilo que Deus quer te ordenar. Às vezes, queridos, Deus está falando claramente o que ele quer, mas a dureza do nosso coração e o desejo do nosso coração de caminhar naquela direção é tão grande que nós ficamos como o autor dos Hebreus diz que estava o povo, endurecendo o coração, resistindo àquilo que o Espírito Santo queria falar. Esteja sensível, disposto a obedecer àquilo que o Senhor quer te falar. Às vezes ele vai mudar tudo, às vezes ele vai fazer um rebuliço, às vezes ele vai te tirar de Goiânia e te trazer para uma cidade totalmente nova, para uma igreja totalmente nova, com tudo novo. Às vezes ele vai te tirar de um emprego e te levar para outro. Às vezes ele vai fazer como ele quer fazer. Porque o poder de Deus é maior que o nosso plano. Nós temos a tendência, e eu digo isso principalmente por mim, de ser muito cético e duros de coração em relação a algumas mudanças que Deus promove nos nossos planos. Mas precisamos nos render ao poder de Deus, porque Ele é maior do que todas essas coisas. Por isso, sonde o seu coração, pense sobre isso. Senhor, é nesse sentido que o Senhor quer que eu caminhe? É essa decisão que o Senhor quer que eu tome? Pergunte a Ele, medite, observe as coisas ao seu redor, observe a Escritura. Submeta-se a Ele, renda o seu coração a Ele. A primeira parte desse texto de Atos nos ensina que Deus é poderoso, e aleluia por isso.
Louvado seja o nome dele que tem todo o poder. O seu poder supera e muito tudo aquilo que se levanta para de alguma forma prejudicar o crescimento da igreja e o avanço do evangelho. Nós listamos aqui pelo menos 3 barreiras que se levantaram contra o avanço do evangelho, mas veja o que aconteceu, mesmo em meio a todo esse caos, mesmo em meio a tudo isso acontecendo. Verso 41, nós tratamos nesse primeiro ponto sobre os conflitos. Paulo segue para um lado, Barnabé segue por outro. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fazendo o quê? Fortalecendo as igrejas. Capítulo 16, verso 5, nós temos ali Paulo lutando contra as suas convicções e abrindo mão. O que acontece no verso 5? Assim as igrejas foram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. No terceiro ponto, Paulo fez planos, Deus os frustrou, mudou os planos de Paulo. O que acontece? Verso 11, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte chegamos a Neápolis, que é a Europa. Mesmo com tudo isso, o nosso Deus é poderoso, queridos, e fará o seu reino continuar avançando, continuará fortalecendo a sua igreja, continuará trazendo para si aqueles a quem Ele quer salvar, continuará convertendo pessoas, continuará santificando os seus, continuará fazendo a igreja avançar. Nós teremos de lidar muitas vezes com o nosso orgulho, que por muitas vezes tem nos impedido de cumprir a missão, de sermos testemunhas, e ao invés de atrair pessoas, nós afastamos. Nós lidaremos com a frustração de que alguns planos não acontecerão. Apesar de serem situações difíceis, há um consolo em tudo isso. Há um encorajamento em tudo isso. O poder de Deus é maior que todas essas coisas. Eu gosto de pensar que nós nós jogamos um jogo ganho. Tudo isso já está ganho. O final já está decretado. E nós sabemos qual é o final. O final é uma nova Jerusalém, uma cidade nova, sem pecado, sem mácula, um reino perfeito, onde não há tristeza e nem dor. Mas enquanto o apito final não soa, enquanto o jogo não finalmente acaba, nós teremos de lidar com isso. E para mim é um imenso consolo e um imenso encorajamento saber que eu estou do lado poderoso, saber que eu estou do lado daquele que venceu o jogo. E em seu magnífico poder, o nosso Senhor nos amou. Nos amou não com qualquer amor, mas com um amor tão grande que nada é capaz de destruir, nada é capaz de superar esse amor. Paulo dirá algo magnífico e é um dos textos mais lindos que eu acho da Escritura. Em Romanos 8, ele dirá: nem a tribulação, nem a angústia ou a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem sabe você está aqui nessa noite e esteja sendo impedido de crer em Cristo. Quem sabe você tenha convicções fortes demais a respeito daquilo que é a igreja, daquilo que é Jesus. Quem sabe alguns traumas te afastam de Cristo e te fazem resistir ao chamado dele. Ou apenas seja a dureza do seu coração que insiste em te fazer resistir. Para você, meu amigo, o meu desejo é que você submeta tudo isso ao poder de Cristo. O poder dele é maior que todas essas coisas. Receba esse amor, do qual nada e nem ninguém pode te separar. Nada em toda a criação é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, venha a Ele com fé. Se jogue aos pés dele e diga: Senhor, eu te quero hoje. Te quero por toda uma vida, eu quero crer, eu quero te obedecer. Venha a Ele, faça isso hoje. Talvez você já seja um crente, mas por algum motivo você abandonou a comunhão com a igreja.
E agora compreendeu que Deus está mudando esses planos e te chamando de volta. Se esse é o seu caso, essa igreja está de portas abertas para te receber. Nós queremos caminhar com você. E é possível ainda que haja alguém no nosso meio como Paulo, se desentendeu com outro irmão e precisa de ajuda para restaurar essa comunhão. Bem, se você se encaixa em qualquer uma dessas situações, me procure ao final. Eu quero te ajudar a dar os próximos passos. Seja no início da vida cristã, seja no recomeço, na retomada da sua vida com a igreja e com Jesus, ou seja na reconciliação da sua vida com a vida de outro irmão. Eu quero te ajudar nisso. E a todos nós, que nós continuemos, queridos, fielmente a vida da fé, caminhando pela firmeza que nos é confiada em Cristo, crendo, confiando e nos submetendo ao poder de Deus, que é maior que tudo, bem maior que tudo. Amém.